primeiro lugar, eu tenho certeza que Jesus não te rejeitou e que você não cometeu um pecado imperdoável, pecado sem perdão, ou pecado para a morte espiritual. Eu não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual por causa da sua preocupação. Essa característica de estar preocupado com o tipo de vida que se tem, se sentindo mal ou preocupado porque acha que não está bem espiritualmente, não é uma característica de quem cometeu o pecado imperdoável, o pecado sem perdão. Quem se preocupa com a sua salvação, quem se preocupa com a sua comunhão com Deus, não perdeu a salvação. As pessoas que chegam a perder a salvação, que é uma coisa que só Deus sabe, quando isso acontece, não somos nós que vamos julgar esse tipo de coisa, porque a gente não tem os elementos necessários para um julgamento reto em relação a isso, reto e preciso, né, também, porque a gente desconhece alguns fatores e a gente não consegue enxergar aquilo que está no coração. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo ele diz, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, porque quando ele vier, ele trará à luz as coisas ocultas das trevas, como também manifestará os desígnios dos corações. Então, com estes elementos, a gente consegue fazer um julgamento reto. A Bíblia promete que um dia crentes julgarão os anjos, julgarão o mundo, mas não é agora. Que é por isso que ele diz, não julgueis antes do tempo. Então tem um tempo certo para fazer o julgamento apropriado. Isso não quer dizer que a gente não deva julgar as coisas da vida, as coisas terrenas, as coisas mínimas entre os irmãos em demandas de relacionamentos interpessoais. A Bíblia fala que nós podemos e devemos julgar as coisas, os acontecimentos e as situações. Mas a Bíblia proíbe o julgamento condenatório, que é por isso que Jesus Cristo diz, a ninguém julgueis e não serão julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, esse juízo condenatório, ele é proibido. Mas julgar situações, coisas, e no meio ao relacionamento com os irmãos, claro que a gente pode e deve. Agora, quando uma pessoa comete um pecado a ponto de perder a sua salvação, essa pessoa, ela não vai ter mais essa preocupação com a sua relação com Deus. Uma pessoa que está preocupada se cometeu o pecado imperdoável, com certeza ela não cometeu. Ela pode estar vivendo uma vida carnal, ela pode estar presa em algum tipo de pecado, vício, ela pode estar com insensibilidade em seu coração, ela gostaria de ter mais fervor, mas esse tipo de coisa, esse tipo de estado espiritual no qual as pessoas podem se encontrar, não é um estado permanente e imutável. Isso é coisa que vai mudando ao longo da vida. Fases da vida podem fazer com que alguém fique mais frio ou mais quente. Se não fosse possível, a gente não teria exemplos na Bíblia que mostram a importância do fervor, dizendo que a gente não pode deixar apagar o fogo do Espírito, Jesus Cristo falando que as pessoas têm que se aquecer, serem fervorosas, a gente tem que manter a chama acesa. O fervor de espírito é uma ilustração bíblica que diz respeito a esse compromisso com Deus, a essa sensibilidade espiritual. E dependendo do estilo de vida que a gente estiver vivendo, em determinada época da nossa vida, a gente pode até ficar mais frio ou ficar mais quente. Mas do mesmo jeito que se um dia eu fui fervoroso e esfriei, se eu vim de lá para cá, como diz a Dilma, né, de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, então do mesmo jeito que eu estava lá e vim para cá, eu posso sair daqui e voltar para lá. O bom de você ter sido fervoroso e ter esfriado é que você descobre que nada disso é permanente e que agora que você está frio, você pode voltar a ser fervoroso. Porque se esses estados de condição espiritual fossem imutáveis, você não teria esfriado de lá para cá, né? Então, da mesma forma, você pode ir daqui para lá. E também te ajuda a entender que quando você voltar a ser fervoroso mais uma vez e você estiver bem no seu relacionamento com Deus, etc. e tal, você não vai mais baixar a guarda para que você não possa esfriar novamente. Então, isso te dá um alerta para que você possa manter sempre um padrão de espiritualidade e de sensibilidade sempre bem ali, do jeito que Deus quer, né? Mas outra coisa importante que eu preciso te dizer, porque eu sei que vai ajudar outras pessoas que porventura ouvirem isso também, é que você não pode se basear no que você sente, tá, Barros? Às vezes as pessoas se baseiam no que sentem para julgar se Deus está ou não com elas, se Deus está ou não está presente numa reunião, num culto, numa oração consigo. Então, quando a pessoa vai para um culto que ela não sente muita coisa, ela acha que ela está fria, que Deus não está ali, que não há unção, porque ela não sentiu. Isso é um erro muito comum que é cometido por causa de uma coisa. Quando nós estamos em oração e quando estamos
buscando a Deus de forma fervorosa, normalmente, a unção de Deus se manifesta de forma densa, maciça. E sempre que a unção fica mais forte, mais presente, a gente sente. Às vezes, a gente sente um calor, um arrepio, um formigamento. O problema é que tem gente pensando que a gente precisa sentir para ter relacionamento com Deus. Mas a nossa relação com Deus não é baseada no que a gente sente, é baseada no que a gente crê. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Ou seja, qualquer um dos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, não devem ser referência para o nosso relacionamento com Deus. Então, não é com base no que eu sinto. Eu sinto que Deus está aqui. Eu estou sentindo. Não é com base na sensação. Só que, como algumas pessoas tiveram a experiência de orar, a unção ficou forte e ela sentiu, ela acha que aquilo ali é a referência para o bom relacionamento com Deus. Quando ela estiver bem com Deus, ela tem que sentir, ela tem que passar por aquela experiência. Mas isso é falta de compreensão, de maturidade cristã, falta de entendimento das Escrituras. Nós não nos baseamos naquilo que sentimos. Embora sintamos alguma coisa quando oramos por muito tempo e a unção fica presente e fica forte, e se a gente faz um jejum, uma oração mais prolongada, uma coisa que aquela unção volta mais forte, e você sente, você não deve se basear no que sente para você viver a sua vida cristã. Você tem que sempre se basear na palavra, que é o que abastece a nossa fé, né? Nosso relacionamento com Deus é baseado na fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho que você tem que buscar o entendimento de algumas destas coisas, né, básicas, para que você possa ganhar compreensão para entender como se comportar em momentos de dificuldade. Eu vou te aconselhar a leitura de um livro, se chama Crescendo Espiritualmente. Eu ia dizer crescimento espiritual, mas é Crescendo Espiritualmente, do irmão Reagan, Kenneth Reagan, tá? Kenneth E. Reagan, da Graça Editorial. Você pode encontrar esse livro nas igrejas da Graça, aquelas igrejas do R.R. Soares. Você vai encontrar que eles vendem esses livros, ou você pode comprar na internet. Eles têm loja online. Então, você vai lá, procura o livro Crescendo Espiritualmente, é maravilhoso, tá? Eu acho que é um dos melhores livros que você vai ler sobre esse assunto. Se você quiser já um segundo para a fila, você pode ler também, comprar junto com o Crescendo Espiritualmente o livro O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida, tá? Lê esses dois, Crescendo Espiritualmente e O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Vão te ajudar muito, eu tenho certeza. Não só você, como a qualquer pessoa que se identifique com essa situação, tá? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.